Boa noite, boa noite. Tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Boa noite. Vamos chamando aí o pessoal pelo aviãozinho. Oi, Lu, boa noite. Tudo bem? Oi, Ana, boa noite. Eu tô bem, graças a Deus. Monique. Ô, Lu, hoje eu vi o vídeo que a Camila mandou pra Gabi, da nossa menina. Toda linda. Que orgulho. Lu de Porto Alegre tá aí hoje. O Rafa. A Institute, essa hora, quem é? 8 horas, é o Gustavo. Gabi já saiu. Eu vi como ela tá linda. Cada vez mais linda. Olho bonitinho. Focando. Ê, Lu, que bom! Você sempre pergunta, vai ficar gravado? Vai ficar gravado? Adriana chegando. Eu sempre espero um pouco o pessoal chegando. Jaque, boa noite. Lívia. Natália. Minha fono. Monique também, só voando alto. Boa noite, Gustavo. Como tá aí no sul? Tá frio? A Instituto tem uma equipe bem brasileira. Tem um lá em... A Gabi tá em São Paulo, o Gustavo tá lá no Rio Grande do Sul, o Jonas tá lá no Nordeste, cada um tá em um lugar. Isso aí, Lu. Lu também é de Porto Alegre. Monique tá indo bem. Tá calor lá em Porto Alegre. Esperar mais um minuto, a gente já começa. O Gustavo que tá falando aí com vocês hoje, ele que toma conta agora das redes sociais. Quando eu deixar... Né, Gustavo? Quando eu deixar, vai começar a fazer as artes das mídias também. É que eu ainda gosto de fazer isso, mas não tô tendo mais tempo. Vocês perceberam que eu tô postando pouco, né? Vocês viram que vai ter aí o segredo, né? A gente já tá liberando os segredos. Hoje já teve um, já foi apagado. Todo dia 1 e no dia 14 vai ter os segredos. Essas artes já são feitas pelo Gustavo, já não é mais por mim. Eu falei, eu quero uma coisa bem de segredo, bem dourado, bem... São segredos valiosos. Segredos de ouro. Vamos começar? Prontos? A gente vai falar hoje sobre ambliopia. Hoje, como a gente vai ter aí diversas aulas, né? Sobre ambliopia, então eu vou segmentando, né? Cada dia eu vou trazer uma explanação. Eu vou deixar aqui até para ver quanto tempo que eu esperei para programar meu tempo, porque é mais ou menos meia hora, de 25 minutos a meia hora, tá? De explanação, e depois eu abro para as perguntas.
se tiverem, tá? A ideia é que com o tempo vocês vão ficando menos tímidos e perguntem mais ou vão tendo mais dúvidas com o decorrer aí da apresentação do curso. Toda segunda-feira às 20h20 a gente vai estar aqui. Na semana que vem, no dia 30, eu vou estar dando uma aula ao vivo no curso de estimulação visual 2.0 no mesmo horário, então a gente não vai ter. Até convido vocês, né, para fazer esse curso de estimulação visual 2.0, que é um curso que é pago, que eu vou lançar o curso de estimulação 2.0 em 2 versões. Na versão mini, que é o que está rolando, e na versão completa. Primeira vez que eu vou lançar um curso em 2 versões. E a versão mini, ela está gratuita. A gente liberou 777 vagas, que esgotou. Depois a gente liberou mais 33 no domingo. E agora eu liberei mais 77 ontem à noite. Ainda tem vagas, depois vocês falam com o Gustavo lá no High Institute, que ele manda para vocês lá o link. Quem quiser fazer, é gratuito, são 20 horas com certificado, tá? E aí tem aula ao vivo, vai ter uma aula ao vivo amanhã, que eu vou falar sobre as bases da estimulação visual modulada, estimulação, e depois no dia 30 a gente vai ter uma aula de encerramento desse primeiro momento aí da estimulação 2.0. Então a gente não vai ter a nossa aula aqui, porque vai ser lá no Zoom. Então convido vocês a participarem do curso e estarem nessas aulas com a gente, amanhã e na semana que vem. Tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre ambliopia e estrabismo. Por quê? Porque eu vou falar do tipo de ambliopia, então. Hoje o tema é tipos de ambliopia. Talvez na próxima aula que nós tivermos na segunda-feira, eu fale sobre outros componentes, sobre classificação de ambliopia, pra gente ir fazendo um mix, tá? Eu liberei também, recentemente eu fiz um e-book, né, sobre ambliopia, e depois esse e-book eu já divulguei, e aí a gente às vezes tem limitação, dependendo da plataforma, da quantidade de e-books que são liberados, né, gratuitamente. Esse aí esgotou, eu vou liberar de novo, deixar passar o tempo, aí depois eu libero para vocês de novo gratuitamente esse e-book. E aí a gente vai seguir, eu vou criar um outro mais pra frente, pra gente ser um guia para acompanhar esse curso de segunda-feira, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre o tipo de ambliopia que é o mais comum, né? Tende a ser o mais comum, só que a gente vem percebendo aí, dadas novas tecnologias, né? As tecnologias digitais, que outros tipos de ambliopia vêm surgindo, vêm emergindo na mesma proporção aí da ambliopia estrabísmica, tá? A ambliopia causada pelo estrabismo não é uma ambliopia estrábica, tá? Estrábica é a pessoa, né? Então a ambliopia ela não pode ser estrábica. Então a ambliopia causada por estrabismo é uma ambliopia estrabísmica. E hoje então a gente vai falar dessa, porque eu até comentei na primeira aula, onde eu fiz aquele panorama geral, né, sobre ambliopia para vocês. Quem não assistiu, eu vou deixar essas lives todas gravadas, tá? Enquanto existir o programa, né? Enquanto existir o curso aqui todas as segundas-feiras. Depois, quando acabar, eu tiro do Instagram. Então, para vocês acompanharem, quem não perdeu a anterior, você vai lá e tá lá no feed para você assistir. Então ali na primeira eu fiz uma contextualização e a gente tinha uma frase que eu falei para vocês do Van Norden, que pra gente da ortóptica, algumas linhas de ortóptica, é a linha que eu seguia, que hoje eu não sigo mais, né? Hoje eu sigo a modulação neural, a neuroplasticidade, modelamento cortical, então eu deixei de usar algumas coisas dessa linha da ortóptica, mas quando eu seguia, mas tem muita coisa da classitude, vamos dizer assim, né? Do clássico da ortóptica, que eu gosto muito do Van Norden. As classificações dele, de estrabismos, eu uso até hoje, né? Então tem muita coisa do Van Norden que eu uso. E eu concordo muito com essa frase dele, onde ele diz o seguinte, né? Eu falei essa frase lá na semana passada. Até que se prove o contrário, todo estrábico é amblíope. Mas o contrário não é verdadeiro. Ou seja, nem todo amblíope é estrábico, tá? Então, até que se prove o contrário, né? Todo estrábico é amblíope, mas nem todo amblíope é estrábico, porque isso já diz que é o que está querendo dizer pra gente. Está querendo dizer pra gente que
os estrabismos, na grande maioria, né? E ele fala isso logo no começo do livro, né? E ele faz a contextualização. Depois a gente vai ver lá do livro dele que tem várias classificações de estrabismos. E tem muitos estrabismos que não geram ambliopia. Então, essa frase perdida assim no começo do livro, falando aqui na live, dá a entender que muitos estrabismos geram ambliopia, mas também tem muitos estrabismos que não geram. Mas eu gosto dessa frase, embora ela seja uma inverdade no sentido geral, estrito da palavra, da frase em si, mas eu gosto muito de contextualizar com ela, porque é muito comum, né, a ambliopia estrabísmica, a ambliopia causada por um estrabismo. Aí cabe dizer pra gente, né, um contexto, né? Primeiro que talvez aqui tenham pais, né, tenham pacientes, tem pessoas que sejam leigas, né? Nem sempre nas lives, quando eu estou num ambiente fechado, com os alunos, eu, mesmo que seja uma pessoa que esteja chegando ali no começo, num curso de introdução, já tem uma certa noção, talvez tenha um certo ouviu falar, né? Mas num ambiente público como esse, como se eu estivesse no meio da rua falando, é assim que eu me sinto numa live, eu não sei quem está me assistindo, então cabe dizer o que é estrabismo, né? Estrabismo é olho torto que as pessoas comentam, né? Olho vesgo, né? Tipo, vesguice, olho no peixe, olho no gato, essas expressões até pejorativas que se usam, né? Mas só para ilustrar o que seria estrabismo. É o olho torto. E essa definição é errada também, porque estrabismo não é olho torto, né? Estrabismo tem 3 classificações de estrabismo. Essa classificação onde se fala estrabismo é olho torto, é um tipo de estrabismo, e são 3 classificações. Essa onde se fala que estrabismo é olho torto, que é aquilo que a gente percebe a olho nu, né? É uma das classificações, que é a classificação do estrabismo manifesto, é aquele que alguns autores falam assim, estrabismo manifesto é aquele que a gente vê, né? Que eu acho errado, porque existem estrabismos manifestos, né? Que a gente chama de tropias, nome técnico. Existem microtropias, que muito aluno treinado não consegue perceber numa avaliação, tá? Então, assim, então estrabismo não podemos simplificar como olho torto. Tá? Então, o estrabismo ele é uma contextualização muito maior do que somente falar assim, estrabismo é olho torto. Até porque, como eu disse, existem outros estrabismos que não são de olho torto, né? Que ainda existe. Nós consideramos estrabismos, por exemplo, latente. O que é algo latente? É algo que você tem, mas não desenvolveu ainda, né? Então, existem estrabismos latentes. Existem estrabismos intermitentes. O que é algo intermitente? Intermitente é algo que ora é, ora não, né? Mais ou menos no sentido estrito da palavra seria isso. Então existem essas 3 categorias de estrabismos, né? Os estrabismos latentes, que é algo que você tem, mas ainda não aflorou, não desenvolveu. Existem os estrabismos intermitentes e existem os estrabismos manifestos. Os manifestos, né, é aquele que muitos autores falam, é aquele que é perceptível, a gente vê. Isso é uma contextualização errada, porque muitas vezes existem os micros desvios, as micros tropias, que eu falei que esse manifesto a gente chama de tropia, que muitas vezes um aluno treinado não consegue perceber, porque isso é muito difícil de diagnosticar, precisa de testes, às vezes, complementares ao escopo tradicional da avaliação, né? De uma avaliação tradicional, seja ela oftalmológica, optométrica, neurovisual, enfim. Por exemplo, um estimulador visual, né? Um terapeuta ocupacional que faz uma avaliação funcional não faz esses exames, né? Uma avaliação funcional não chega a fazer essa avaliação para avaliar, por exemplo, um microestrabismo ou um estrabismo intermitente ou um estrabismo latente, né? Então a gente tem aí um rol do que realmente é estrabismo, né? A gente não pode generalizar e falar que estrabismo é olho torto, tá? Então, porque a gente tem estrabismos que ainda são, né? Existem estrabismos que ainda vão aflorar, existem estrabismos que ora são, ora não, que são intermitentes, e existem estrabismos que sim, são olho torto, né? Como aqueles que a gente percebe, mas dentro desse rol existem uns micros, os imperceptíveis, que já estão tortos e imperceptíveis. E aí,
dentro do conjunto do aspecto da ambliopia, né, existe sim a possibilidade de ambliopia estar presente, por exemplo, nos estrabismos latentes. É mais raro acontecer isso, mas é possível. É possível sim ter ambliopia dentro dos conjuntos dos estrabismos intermitentes. Sim, é raro, mas é possível. E hoje em dia, eu percebo assim, de 10 anos para cá, um grande aumento, por causa das tecnologias digitais, um grande aumento da ambliopia presente nos estrabismos intermitentes, que esses que são hora sim, hora não, tá? E aí, voltando lá para os estrabismos que são aqueles manifestos, né, que são as tropias, que a gente chama de tropias, o nome técnico para esses, que eu falei para vocês que mesmo, eu repito, eu bato nessa tecla porque chega muito paciente adulto para mim, né, os ambliopes adultos, e chega muitos ambliopes adultos, e a grande maioria, assim, se eu fosse fazer uma análise estatística de pacientes adultos que chegam para mim, mais de 50% são microestrabismos que não foram percebidos ao longo da vida, né? Esses são os grandes, a grande nata estatística dos adultos que chegam, né? Chegam até mim na fase adulta, porque eles não sabem que são estrábicos, que tem microestrabismos, não foi percebido aí ao longo de toda a sua trajetória de vida. Descobrem a ambliopia às vezes com 12, 13, 14 anos, numa fase que dizem que não pode fazer mais nada. E aí, na fase adulta, né, isso começa a gerar um incômodo. A gente vai fazer lives sobre isso, vai ter sobre esse tema, como que se desenvolve esses incômodos, e a ideia da live não é só informativa também, como eu vou fazer lives também de como que a gente pode amenizar, né, esses incômodos também. Tem coisas que a gente pode fazer também para ajudar um pouco, né, porque nem todo mundo pode chegar até esses tratamentos, né, até porque a gente está formando ainda profissionais, e a gente tem poucos profissionais no Brasil que estão aptos a fazer, por exemplo, um tratamento de ambliopia adulto. Então, eu percebo que o ponto nevrálgico da ambliopia em relação ao tratamento, em relação à ambliopia, é nos microestrabismos, porque o grande ponto a ambliopia ela é mais severa, né? Ela tende a ser mais severa. Você tem lá um estrabismo se você percebe aquele olho tortão, né? Aquele que você olha e fala, nossa, olha, é um olho peixe no gato. Aquelas pessoas que fazem usa esse sentido pejorativo, né? Que a gente dá risada, que a gente tira sarro, que hoje isso foi entrando dentro de um processo de bullying, mas esse adulto, na época da infância dele, ele escutou isso quantas vezes, né? Dentre outras frases depreciativas, né? Então essa pessoa, ela tinha um estrabismo, então esse caso aí, eu não me preocupo muito, porque esses estrabismos grandes, né, por incrível que pareça, eles sim geram ambliopia, tá? Mas são ambliopias não tão severas. Por quê? Porque ele foi visto pelo familiar, e o familiar tentou buscar alguma ajuda. E pode ser que fez cirurgias, não fez um tratamento adequado, mas teve alguma abordagem, algum tratamento, né? E ao longo do tempo, né, ele pode ser que tenha estagnado e ok. Então ele tem uma tendência a ter uma ambliopia leve a moderada. O microestrabismo, ele muitas vezes, ele descobre a ambliopia lá na adolescência, e quando se descobre, nem quem descobre, ele descobre por quê, tá? Porque microestrabismos, como eu disse, até alunos treinados muitas vezes não conseguem detectar o microestrabismo, né? Então, assim, e aí quando essa ambliopia, a gente vai achar ela na idade adulta, ela tem uma tendência a ser moderada a severa. E agora, falando da fisiologia natural de um desenvolvimento de uma ambliopia num estrabismo pequeno, micro, é natural que ela seja mais severa, por incrível que pareça. Por quê?
existe uma região, a luz teria que estar chegando na região central, vou colocar assim, região central, né? Do seu olho, que é uma região chamada fóvea, né? E essa fóvea, o estrabismo grande, né? Ele tá quando a luz cai muito longe da fóvea. Então o cérebro ele entende que está muito longe da fóvea. Então aquele ponto que está caindo muito longe lá do centro, né, do olho, ele fala assim, nossa, tá muito fora longe do centro, que doido, né? Tipo, tá muito longe. Esse ponto aqui que tá caindo a luz tá muito longe do centro, né? Então assim, tipo, não é a fóvea. Não é a fóvea aqui. Tá muito longe. A fóvea era para estar aqui, tipo, sei lá quantos graus daqui, tá? Para não usar distâncias, né? Então, tá quantos graus daqui? Então, o cérebro, ele fala, ele entende que aquele ponto não é a fóvea. Então, ele já, quando aquele ponto se desenvolve neurologicamente falando, ele sabe que o cérebro já fala, esse ponto não o cérebro, lá as estruturas cerebrais, porque o desenvolvimento da ambliopia é no cérebro, a ambliopia é um tratamento cerebral, vamos dizer assim, porque existe uma parada de desenvolvimento no cérebro, não é no olho. Então, as estruturas estruturas cerebrais, a principal, por exemplo, o corpo geniculado lateral, né, lá no hipotálamo, é ele que vai falar, oi, tipo, eu não quero trabalhar. Né? Eu não quero receber estímulos desse olho. Quando ele recebe a informação de que esse ponto está muito longe da fóvea, ele fala, eu não quero nada desse olho aí não, né? Não quero saber desse olho, tá longe pra caramba da fóvea, né? Se liga, tá longe pra caramba, é óbvio que não é a fóvea. Então, os estrabismos grandes, a luz cai muito longe da fóvea, então o cérebro entende e já percebe logo de cara que tá muito longe, né? Ele não tenta fazer nenhuma gambiarra, né, neural. Já no estrabismo micro, pequeno, o que acontece? Né? O desvio é muito pequenininho, né? Então a luz ela está muito próxima, né? Muito próxima da fóvea, tá? Eu costumo brincar, né, que o nosso cérebro é meio brasileiro, ele adora uma gambiarra, tá? E graças a Deus, porque é através dessas gambiarras que também a gente consegue fazer nossas gambiarras de tratamento. Mas o nosso cérebro é meio brasileiro, tá? Adora uma gambiarra. Ele olha e fala assim, nossa, tá tão perto, né? Tipo, da fóvea. Tá tão próximo, tá tão assim. O que a gente pode fazer, né? A gente podia pegar da fóvea até onde a gente tá aqui, né? Da fóvea, aí vocês são a fóvea. Eu tô aqui nessa distância. Eu poderia pegar da fóvea até mim e anular, fingir que não existe. E eu ser a nova fóvea. E aí ele começa a convencer através de estímulos, né, de conexões lá com o cérebro, lá com o hipotálamo, lá com o CGL, com o corpo geniculado lateral, e falar para o cérebro, olha, tudo bem, eu posso fazer o papel da fóvea, sabe? Eu não tenho todas as conexões que ela tem, mas eu tô aqui, né? Ó, eu sou um bom quebra-galho, né? Tipo, é o Zé quebra-galho, né? E aí esse novo ponto que está tão próximo da fóvea, né, engana o cérebro, porque ele não tem todas as conexões, ele não tem todas as capacidades de substituir a fóvea, ele é aceito, né, e aí ele passa a ser usado, muitas vezes, tá, o que é ruim, tá, existem condições que isso pode gerar problemas, né, e aí o cérebro pode começar a usar esse novo ponto. Então, nos microestrabismos, né, a fóvea, né, ela é anulada, né, ela deixa de anular, o cérebro ele cria uma área cega, né, que chama de escotoma, e esse escotoma tem até um nome, chama escotoma de Arms, né, que foi o cara que foi lá e definiu, né, e percebeu que nos microestrabismos, nos estrabismos muito pequenos, ele queria entender porque que a ambliopia era tão severa nos microestrabismos. Não era lógico, né? Quanto maior o estrabismo, maior a ambliopia. Não. Quanto menor o estrabismo, mais severa era a ambliopia. Por quê? Por conta disso, né? Só que ele na época, né, isso tipo na década de 20, 30, ele não conhecia neurovisão, não conhecia neurofisiologia, neuroanatomia, neuroplasticidade clínica, modelamento. Então ele não sabia. Por quê? Mas ele entendia que alguma coisa, né, ele descreve no seu artigo, né, clássico lá, de 30 e pouco, que talvez o cérebro fizesse algum reajuste, né, neural para aceitar aquele ponto e anulasse aquilo. Então a gente chama isso de escotoma. Ele gera um escotoma, que é uma área cega,
e ele aceita esse ponto, né? O Zé Quebra-Galho, né? O Zé Quebra-Galho passa a fazer parte de uma substituição do ponto mais importante, e aí a gente gera uma ambliopia muito severa. E esse estrabismo é muito difícil de ser percebido muitas vezes numa avaliação tradicional, numa avaliação funcional nunca vai ser percebido, porque você olha para o paciente e você não percebe o desvio. Né? Você não vai perceber que ele é estrábico. Não é igual um paciente que tem um olho torto que é visível. E ele tem um olho torto, só que ele é muito pequenininho. Né? E às vezes é um desvio tão pequeno que é muito... Aí você fala assim, você coloca uma lupa para ver. Né? Não é nesse sentido, é em relação à percepção da análise em outra análise, através de uma outra análise. Então, a gente tem que entender, né, que quando a gente tem uma ambliopia no estrabismo, nós fugimos dessa máxima. Quanto maior o estrabismo, mais severa a ambliopia. Não. A gente tem isso até um determinado momento, né? Até determinada... Isso vai sendo regra, mas a gente tem que entender que também nos microestrabismos, devido a esse escotoma, devido a hoje a gente sabe como que acontece isso neurologicamente. A gente sabe, já que ele faz gambiarra, a gente vai lá e faz uma regambiarra. Essa é muitas vezes a terapia, que é uma reordenação, né? A gente vai lá e potencializa o inverso, através de potencialização sináptica, reordenação neural, e a gente recupera essa área, segue e começa a estimular a FOV e falar para o cérebro, olha, aí que é onde que é aí? O Zé Quebra-Galho não é tão legal, tá vendo como a FOV é legal? E a gente começa a mostrar isso pro hipotálamo, aquela região que eu falei para vocês lá, que é o CGL, corpo geniculado lateral, e mostrar essa resolução para ele. E também enquanto isso, eu vou ganhando a visão para o paciente, né? Então, a gente consegue, na ambliopia estrabísmica, temos que ter alguns parâmetros, a gente tem que recuperar a função da fóvea, e não só melhorar a acuidade visual, né, com a recuperação da fóvea, mas potencializar sinapticamente no cérebro essa área que nós estamos recuperando, recuperar também lá no cérebro, porque é como se tivesse um espelho. Tudo que nós temos aqui no nosso olho, no fundo do nosso olho, que foi tipo não estimulado, lá no nosso cérebro nós temos uma imagem, né, tipo especular, como se fosse um espelho, né, como se fosse um mapa. O mapa do fundo do olho tem lá um mapa lá no fundo do cérebro, vamos dizer assim. E tentando resumir para ficar claro. Então, assim, tipo, é como se fosse eu apertasse uma tecla no fundo do meu olho, tem uma tecla no cérebro que vai acender. Ou se eu quisesse apertar uma tecla no cérebro, vai acender aqui no olho a tecla também. Então, existe uma correlação. Então, se eu estimular através de terapia, ou de tampão, ou seja como for, quais caminhos que eu vou trabalhar, eu preciso fazer isso também no meu cérebro. Né? E muitas vezes as técnicas deixam de fazer isso no cérebro, e aí a gente só consegue trabalhar unidirecional, a gente só consegue ter um caminho. Aí passa um tempo, o paciente ele ganha, né, a visão, mas ele não ganha a conexão, e aí depois ele passa a perder de novo, tá? Hoje, com as tecnologias digitais, né, o uso excessivo de luz, o estresse, né, eu falei isso muito na primeira aula, o cortisol, algumas substâncias que a gente consome demais, né, na nossa alimentação, o açúcar refinado, isso tudo vem trazendo para o nosso cérebro uma tendência a ter uma preguiça de conectividade, né, sináptica, uma conectividade entre as funções do nosso cérebro com o nosso olho, e isso naturalmente, né, nós estamos mais preguiçosos visualmente falando nessa conexão. Imagina no olho amblíope, tá? Então, muitos adultos amblíopes me perguntam, né? Eu venho me tratar porque eu percebo que minha visão vem piorando, né? Eu vou ficar cego? Não, você não vai ficar cego, tá? Mas a sua visão tende a piorar hoje em dia. Se for há 15 anos atrás, quando eles me perguntavam isso, eu falava que não vai melhorar, não vai piorar. De 15 anos para cá, as coisas mudaram, porque as tecnologias mudaram, a realidade mudou,
né? A nossa vida vem mudando muito rápido. Pode ser que daqui a 15 anos eu até fale, nossa, vou ficar cego, não sei, né? Mas acredito que não. Mas assim, hoje, há 15 anos atrás eu falava que não ia ter mudança nenhuma, que você pode voltar daqui a 10 anos que a sua visão vai ser a mesma, mas só que não, porque mudou muito de 15 anos para cá. E aí eu percebo uma piora, né, por causa do estresse, né, e isso não só com o paciente amblíope. Com o paciente amblíope é pior, porque ele já tem essa debilidade, né, essa fraqueza nessa conexão entre o olho e o cérebro, principalmente em um dos olhos, tá? Então, no estrabismo, nós vamos ter que se preocupar, né, o ponto mais importante é lembrar, principalmente os profissionais, de que estrabismo não é só olho torto, né? Existe um tipo de estrabismo que tem o olho torto perceptível, que é a atropia, que é esse estrabismo manifesto. Mas existem outros estrabismos, como o estrabismo intermitente e o estrabismo latente, que é aquele que ainda vai aflorar, tá? O intermitente é aquele que ora é sim, ora não, e o latente é aquele que ainda vai aflorar, tá? E esses menos incidentes, mas sim podem desenvolver ambliopia. Os intermitentes nos últimos anos vêm aumentado muito a incidência de desenvolvimento de ambliopia, principalmente nos estrabismos que entortam para fora, nas exotropias intermitentes. Então, isso vem aumentado muito. Isso ainda não se tem estudos falando por quê, mas está associado, óbvio, a toda a nossa questão de vida moderna, vamos dizer assim. Seria de vida mais moderna, né? Porque há 20 anos atrás a gente já falava de vida moderna. Então, essa aqui seria o quê? Uma vida mais moderna. E a gente vai discutindo ao longo aí das nossas próximas aulas, que aí eu combinei de vocês de falar meia hora. E aí vou abrir para dúvidas, ver se tem alguma dúvida para a gente ir discutindo. Sempre essas aulas terão duração de meia hora, e aí eu abro o restante para vocês tirarem dúvidas e a gente poder discutir. Hoje eu falei sobre ambliopia e estrabismo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Se tiver dúvida, vão digitando aí. Perguntas? Primeiro momento, vocês podem trazer dúvidas sobre o assunto, depois vocês podem tirar dúvidas sobre ambliopia, no modo geral. A ideia desse encontro é essa oportunidade de a gente poder tirar dúvidas. Com qual idade pode se identificar a ambliopia? Hoje a gente tem, né, várias tecnologias que a gente sempre teve, na verdade. A gente tem aí o Teller, o cartão de acuidade de Teller, o Cardiff, tambor de Catford, tambor de nistagmo optocinético. São tecnologias antigas que nós, na ortóptica, por exemplo, usamos para medir, né, quantitativamente a acuidade visual em bebês a partir dos 4 meses de idade. É uma medida fidedigna, onde você faz a correlação com a idade. Então, o desenvolvimento visual, da acuidade visual, ele tem uma estabilização, né? Ele tem uma faixa de estabilização, mas você consegue já a partir dos 4 meses saber se está de acordo com as faixas de desenvolvimento. Então, por exemplo, na pediatria, né? O pediatra vai lá no pediatra, vê lá as análises cefalométricas de peso, de altura, e embora ele não tenha crescido ainda, mas ele já consegue comparar, né, dentro com a média geral para a idade, se a criança ela está desenvolvendo normalmente, né? Então a gente consegue sim, através, até antes dos 4 meses, mas eu sou eu posso falar que não atuo na parte terapêutica da ortóptica, mas como formação de base ortóptica, eu sigo os clássicos da ortóptica na parte de diagnose e tudo mais. Então, sim, eu só começo a atuar nessa parte de diagnose
de ortóptica, de ambliopia, de estrabismo a partir do 4º mês de vida. Então, a partir do 4º mês eu posso diagnosticar, a partir daí eu já posso diagnosticar uma ambliopia através desses testes todos de acuidade que eu falei, tá? Do cartão de acuidade de Teller, tambor optocinético de Catford, cartão de acuidade de Cardiff, e esse daí eu já consigo fazer isso no consultório. Se eu quiser algo mais refinado, numa criança que tem numa criança atípica, eu consigo fazer isso, tá? Numa típica e numa atípica. Se tiver uma atípica com uma mais severa, com uma certa dificuldade, você quiser ter, ou você quiser ter algo mais comprovatório, você pode fazer um exame eletrofisiológico, como por exemplo, um potencial visual evocado. E aí você consegue ter uma prova, né, comprovatória maior, e aí você pode fazer isso a partir do 4º mês de vida. Eu opto por fazer a partir do 4º mês de vida. Então você consegue ter uma ideia. O diagnóstico final, a partir do momento que a visão já desenvolveu, e aí você tem certeza mesmo, né, você pode fazer isso a partir de 1 ano de idade. Mas o ideal, né, quando você tem um estrabismo, uma comorbidade associada a uma deficiência visual e outras coisas, você começar a tratar antes, né? Então é legal você fazer com 4 meses e aí já começar a tratar. Adorei a pergunta, Lu. Eu não preciso nem falar, eu não vou entrar na questão aí do espectro, tá? Eu vou falar num contexto geral, e aí eu vou usar a sua pergunta do estrabismo, tá? Eu tô respondendo a pergunta da Lu, da Brand Lu, da questão da M, né? Da M-percepção, né? Ele vai ter uma M-percepção, tá? Então tem muitos estudos que mostram até uma M-negligência. Na primeira aula eu comentei muito sobre isso, na questão emocional, né? Dei alguns exemplos. Até aqui no meu IGTV tem um testemunho da Denilde, que é professora do Instituto, e que começou o tratamento dela depois dos 40 anos. E ela relata, depois você assiste, se você não viu ainda, que é bem legal, onde ela traz alguns conceitos interessantes desse contexto psicomotricista que você trabalha, da ideia do corpo, né, da biomecânica do corpo em relação ao amblíope, né? E eu fui estudar isso muito, principalmente quando eu fiz educação física, com esse intuito, para entender como que era a alteração da mecânica visopostural no amblíope. Eles tendem a ter uma hemionegligência, tá? Por conta de ter uma adaptação de não enxergar de um lado. Eles não enxergam de um lado, então tem uma dificuldade, porque o desenvolvimento, essa ambliopia, ela surge com o desenvolvimento desse processo todo, né, de desenvolvimento de bilateralidade e tudo mais. Então tem uma certa diferença grande e existe todo um contexto, né? Então se você escuta nos depoimentos dos ambliopes, do tratamento dos ambliopes adultos. Então, quando a gente vai tratar os ambliopes adultos, a gente tem uma grande preocupação depois de trabalhar toda a contextualização de uma recuperação da mecânica visopostural, porque eles têm muita dificuldade de reaceitar, né, que eles têm dois lados, né, dois campos perceptivos corporais para serem aceitos pelo cérebro. Então, essa dificuldade de quando criança, né, e aí no adulto, né, de esportes de contato, esportes coletivos, né, eles são mais introspectivos, né, eles são mais esportes individuais, mais mentais, dificuldade de andar de bicicleta, de equilíbrio, são chamados estabanados, né, então sempre são nesse sentido. E tudo isso foi o que eu comentei. Nesse sentido, eu comentei mais um aspecto na primeira aula, que tudo isso influencia no emocional. E quando a gente vai tratar o adulto, na criança não, mas quando eu vou tratar o adulto, eu tenho que trazer isso à tona, porque durante o tratamento, isso vai ser... a gente vai cavucar
nessa deficiência da mecânica visopostural. A gente vai cavucar nessa questão motriz do corpo, nessa motricidade, biomotricidade, né, psicobiomotricidade. Essa é a palavra. E isso me envolve muito uma autoaceitação de um novo eu, de um novo corpo, né? De uma nova biopercepção do seu novo corpo, da sua nova aceitação. Então, o tratar o amblíope adulto é mais complicado e muita gente acha que assim, eu vou fazer o tratar, o Leandro fala que trata adulto amblíope é fácil, é só colocar tampão e tchau. Não é só colocar tampão e tchau, né? Primeiro tem toda uma técnica especial, tem toda uma fase especial, tem todo um cuidado para manter esse cérebro ativado durante um tempo, depois para ter toda uma manutenção, e quando finaliza eu tenho que ter esse cuidado. E durante todo o processo eu tenho que ter um cuidado excepcional com a emoção e o emocional desse paciente, né? Foi a partir desse trabalho, desde 2006, com o amblíope que nasceu a VBio, né? O Visual Biofeedback. As minhas técnicas que eu desenvolvi, né? Cada uma nasceu de uma demanda. O RVP, né? A Reeducação Visopostural, que trabalha a questão postural, nasceu por causa da esclerose múltipla. A psicotrônica por causa dos pacientes com paralisia cerebral, que eu não conseguia acessar o cérebro. E a VBio por conta dessa questão emocional de algumas mães com seus filhos amblíopes e de alguns amblíopes adultos. Então, essa aceitação é muito importante, tá? Então, ele não vou dizer que prejudica o processo, mas a gente precisa olhar para isso, né? E aí tá todo o segredo do meu tratamento, porque se você não olhar para isso, se você não souber lidar com isso, se você não souber tratar isso, né? A questão de compensação, né? Da mecânica visopostural, você não consegue um bom resultado, você não consegue manter isso no cérebro e não consegue melhorar a visão da pessoa. E mais importante que isso, você tem que estar mantendo isso com uma correlação emocional, tá? Porque quando eu vou tratar o adulto, eu vou trazer à tona essa deficiência. Não só a deficiência visual, mas uma deficiência de negligência de um lado do corpo, né? Tem uns que passam tranquilamente e lidam com isso muito bem. E aí você percebe, assim, mais de 30% dos pacientes, a maioria não andava de bicicleta, mais de 30% dos adultos, eles se jogam a aprender a andar de bicicleta. É muito interessante esse processo. Acho que cabe até um estudo pra gente depois, com alguma psicóloga, para elas entenderem por que eles vão pra bicicleta, né? A dificuldade de não andar de bicicleta na infância a gente entende, mas porque a bicicleta. E aí tem aquela coisa do dirigir, né? Você aprender a dirigir, você ter a liberdade. Então o fato de eles voltarem... a maioria dos amblíopes adultos, quando eles começam a ganhar estereopsia, visão, eles querem aprender a andar de bicicleta. Eu acho que é essa liberdade que eles querem ter. Embora eles já dirijam, já tenham carta, mas esse aspecto de liberdade é muito interessante discutir. Então tem tudo a ver com a sua área aí da psicomotricidade. E o PMNV, né, psicomotricidade e neurovisão, a gente discute muito isso e ajuda eles através de um outro aspecto que não do RVP, que é mais, né, tipo, mais mecânico. A gente traz isso através do emocional, de trazer, né, isso através do uso da criança interior, né, a psicomotricidade relacional. A Márcia traz isso no tratamento da neurovisão através disso, através do lúdico. Estrabismo, a gente não corrige estrabismo. Existe, na verdade, o tampão, na verdade, existem diversos tipos de tampão, né? Aqui no Brasil eu conheço poucas pessoas que sabem usar tampão de verdade. Falo isso publicamente porque é verdade. O tampão, como eu aprendi, como eu uso, eu aprendi fora daqui, né, com outros profissionais. Então, sim, é possível a gente tratar pacientes só com alguns estrabismos só com tampão, mas assim, é muito difícil que isso aconteça. É muito raro ter esses tipos de estrabismos hoje em dia. Isso existia assim lá em 2002, 2003, eu ainda fazia isso. Mas esses estrabismos nunca mais apareceram na vida, né? Seriam forias puras, né? Eu tratava só com tampão. Nunca mais, não faz mais ou menos uns 15 anos, sei lá, 16, 17 anos que eu não vejo mais uma foria pura.
Então, já na literatura, você fala para você assim, sim, é possível respondendo a pergunta, sim, foi possível. Hoje não é mais, porque eu não vejo mais esse tipo de estrabismo. Agora, na nossa condição atual, não mais. Né? Só através de terapia, com tampão, se tiver ambliopia, né? E cirurgia, se for o caso de um estrabismo muito grande, que não melhorou com a terapia, né? Mas, assim, a maioria dos estrabismos podem ser tratados com terapia. Só estrabismos muito grandes, ou estrabismos paralíticos, paréticos, restritivos, que são exclusivamente cirúrgicos. A Márcia tá aí, ó, hoje eu falei dela. Márcia Matias, falei do PMNV hoje, ó. Mais dúvidas? Dúvidas? Se vocês tiverem dúvidas sobre ambliopia. Viu, Márcia? Falei bonitinho da psicomotricidade e neurovisão. Psicomotricidade e neurovisão é um curso que eu e a Márcia Matias desenvolvemos. A gente já deu algumas formações que junta a psicomotricidade relacional e funcional com a neurovisão, com o intuito de a gente entrar, né, nesses casos onde a gente precisa resgatar a autoconfiança, o autoamor, né, desses pacientes que precisam recuperar a sua autoestima corporal após um resgate. Cadê minha fono? Minha fono tá aí, né, Natália? Resgate de autoestima, muitas vezes. E, às vezes, entrar na deficiência, entrar em contato com essa deficiência é muito complicado, né? E aí envolve não só a deficiência visual, mas essa que aparece, tá? Que aparece no meio do processo. E o paciente nem tem noção de que vai passar por isso. E aí, no meio desse processo, a gente tem o RVP, que a gente vai fazer ali isso de um modo mais mecânico, né? mais formal. Mas existem pacientes que nós precisamos fazer isso de um modo mais acolhedor, mais amoroso. Porque aí quem percebe isso somos nós, terapeutas, e a gente opta. Aí a gente pode optar pela VBIO, Visual Biofeedback, que a gente vai aplicando na própria terapia sem que ele perceba que a gente está fazendo esse acolhimento. E muitas vezes a gente pode aplicar a PMNV, né, que é a psicomotricidade e neurovisão. Então são formações que os terapeutas da neurovisão têm a mão para fazer, né? Então um terapeuta que vai trabalhar com ambliop, ele tem que ter conhecimento, tem que ter formação em neurovisão, tem que ter formação em RVP, formação em VBIO e formação em PMNV para ele fazer a técnica RAIN de ambliopia. Porque o nosso paciente, ele pode precisar de escapar para isso, não é simples. Dentre os tratamentos que a gente oferece no Instituto hoje, se você entrar no site lá, você vai ver, tem tratamentos exclusivos para esclerose múltipla, que é uma técnica que eu desenvolvi que está há quase 11 anos lá na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, que a Márcia Dias toca lá, lá na associação, para autismo, para Parkinson. Qual que seria a mais difícil de atuação, né? A de ambliopia. Porque tem essas nuances, todas que eu estou falando para vocês. Uma paralisia cerebral severa, uma síndrome rara, que só tem um paciente no mundo, como eu estou com alguns pacientes ultimamente, não me assusta, né? Porque isso é simples. Isso tem uma receita de bolo. Eu vou lá, analiso a ressonância magnética funcional, vejo onde está a lesão, avalio a parte neurológica da neurovisão, sei quais são as estruturas que estão alteradas, sei quais são as terapias que servem para aquela estrutura e vamos embora. E vamos trabalhar. Tranquilo. Agora, na ambliopia, eu não sei o que pode acontecer, né, com o paciente. Ele pode aflorar esse sentimento emocional da deficiência dele, que muitas vezes eu posso levar de boa com a VBIO, ou às vezes eu preciso levar no PMNV, né? Que precisa trazer
a criança interior dele lá, que está machucada lá do começo. Aí, essa questão de trazer para o PMNV. O PMNV a gente vai oferecer o ano que vem. Ele tem a parte teórica em AD e a vivência prática é presencial. Tem que ser presencial. No autismo, né, a gente tem algumas particularidades, né, de desarranjos corporais, mas tem algumas coisas que a gente pode chegar, né, tem algumas técnicas que a gente usa dentro da neurovisão. Você, por exemplo, fez a formação em estimulação neurosensorial, dentro da estimulação neurosensorial você pode criar um protocolo olfativo e auditivo, aí você vai ter algumas nuances dentro do espectro, né? Se, por exemplo, pelo perfil, se ele for um perfil mais calmo, então você pode dar um upzinho com o seu protocolo olfativo, por exemplo, que você aprendeu lá na estimulação neurosensorial. Você pode dar um upzinho na sua terapia para você trazer ele para um estado um pouco mais. Se ele já tem um padrão um pouco up demais, você pode, através do protocolo olfativo e auditivo, você pode usar depois de repente você pode associar os dois, e aí você traz isso para sua terapia para você incrementar. Essa é a ideia do enriquecimento sensorial, da estimulação neurosensorial, né? Você usar os seus protocolos para você ir trazendo isso. E aí você, com isso, você vai trazendo ele, vai se aproximando dele, né? Você vai conseguindo trazer ele para a terapia, né? E o PMNV é uma opção também maravilhosa, né? A Márcia, ela tem vários pacientes autistas e ela sempre mostra isso no curso. Ela tem alguns pacientes clássicos lá que ela mostra como que o PMNV, por ser algo lúdico, né, pode ajudar isso. E aí, se associar, por exemplo, o PMNV, né, juntamente com um protocolo de estimulação neurosensorial, para depois modular, né, esse cérebro aí, entre melhorar, dar um up no começo e depois relaxar, nossa, fica muito legal. O tampão é contraindicado para crianças com nistagmo? Depende do nistagmo, né? Tem diversos tipos de nistagmo e causas. Alguns nistagmos sim, outros não, né? Porque tem nistagmos rotatórios, verticais, horizontais, de VPB, né? De VPB de causas de sistema vestibular, de mesencefálico, de neurônio mesencefálico. Hoje eu estou neurônio mesencefálico. E depende do tipo de nistagmo, tem que analisar, ver que tipo de nistagmo está associado ao estrabismo. Se estiver associado ao estrabismo, às vezes não. Tem saber passar tampão, que tampão que é, né? Tem técnicas de tampão. Eu passo tampão em nistagmo, quando dependendo do nistagmo, eu sei passar. E uso bastante, inclusive, dependendo se o nistagmo puder. Oclusão e toxoplasmose congênita, a gente pode começar com uma oclusão específica que existe para isso, ou a gente vai com uma oclusão tradicional. Assim, é uma coisa que eu vou falar para vocês, tá? Oclusão, tampão, é uma arte, tá? E aqui no nosso país, são poucos profissionais que são habilitados para isso. A gente vê muita gente que não é habilitada para isso fazendo tampão, tá? Tampão, por exemplo, na neurovisão eu não ensino, a gente não, porque não é todos os profissionais da formação de neurovisão que pode fazer tampão. Então, e tampão é algo muito difícil, né? Parece simples, porque muitas vezes você acha que pode ir lá, o tampão, você tampou olho bom, tem todo um regime, tem toda uma contextualização. Tampão é algo muito difícil. Eu ensino coisas tão difíceis que as pessoas falam, nossa, como é difícil isso, e eu transformo em fácil e mostro. Tem um monte de aluno aqui que pode provar isso. Mas tampão é algo muito difícil. E além de ser difícil, né, de ter muita... É uma arte, eu chamo que o tampão é o estado da arte, né, tem essa expressão na medicina. É um estado de arte. E você tem que ter muita experiência clínica. Eu tenho 22 anos de uso de tampão. Eu acho que... Se for colocar numa porcentagem de pacientes, 97, 98% dos meus pacientes usam tampão.
Porque existem, por exemplo, existem 63 tipos de estrabismos, aqueles que são manifestos, tropias, de olhinho que entortam para dentro. 63 tipos de estrabismos que entortam para dentro. Desses 63 tipos de estrabismos de olhinho que olham para dentro, na verdade são 62. 63 tipos de ambliopia. E são 62 tipos de estrabismos que entortam para dentro. Desses estrabismos que entortam para dentro, desses 62 tipos, existem mais ou menos de 48 a 50 tipos de regimes de tampão. Sabe o que a gente vê geralmente por aí? Que para esses tipos de estrabismo se usa 1 ou 2 regimes, para todo mundo igual, generalista, né? Então, assim, eu aprendi esses regimes todos. Então eu uso tampão porque eu sei usar, eu sei fazer essa arte. É uma arte para mim, né? Então eu sei usar o tampão. Eu sei usar tampão até em situações pós um acidente vascular cerebral. E eu ensino muito tampão para médicos, neurologistas, oftalmologistas, e sinto orgulho disso. Porque tampão é uma arte. E aí uma coisa que a gente fala em relação a tampão, né? Outra coisa que a gente fala em relação ao tampão. Tampão também, o tampão não é só tampar o olho. Existem diversos tipos de tampão. Existem tampões setoriais, que só usam numa parte setoriais, setor. Você pode usar só um quadrante, você pode usar uma M, né? Tipo, você pode usar só aqui. Existe tampão, por exemplo, translúcidos. Existem tampões setoriais que você usa só pintando o centro da pupila, da lente. Você pode fazer isso com lente de contato específico. Você pode usar... existe tampão, regime de tampão, onde você não começa tampando o olho bom, você começa tampando o olho ruim, né? Eu faço isso... já fiz isso, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com alguns oftalmologistas, né, em alguns lugares, e quando eu comecei com esses regimes, eles falavam, nossa, o que é isso? Eu falei, calma, você vai ver. E aí, são regimes clássicos da ortóptica. Existe tampão específicos para você piorar a visão, né? E aí tem indicações para isso, né? Existe tampões para melhorar a parte motora e tem uma função para isso. Existe tampão para você trabalhar equilíbrio, tem tampões inócuos. O que são tampões inócuos? São tampões que não melhoram nem pioram a visão, só deixa lá, não acontece nada. Né? Você coloca o tampão e não vai acontecer nada. Então, e aí o mais importante, né? No Brasil existe são poucos profissionais habilitados a passar tampão, tá? Então, procura ver se o profissional que você está usando tampão, ele é habilitado para isso, porque são poucos que podem passar tampão. E então as pessoas, elas compram um livro de oftalmologia, sei lá do que, olha lá, aprende a usar tampão e vai passando tampão à torta e direita. Isso é perigoso, tá? Uma coisa importante que a gente pode fazer uma aula sobre isso, uma segunda-feira. Ambliopias iatrogênicas. Ambliopias iatrogênicas são causadas por tampões mal feitos, né? Quem não está habilitado vai lá e gera uma ambliopia gerada por tampão por alguém que não está habilitado, né? Ou tipo que não sabe fazer tampão. Aí voltando na pergunta, sim, a gente tem oclusão para toxoplasmose congênita, tá? Só que aí é uma coisa que eu vou resumir isso daí. 98%, 97% dos meus pacientes usam tampão. E todos os meus pacientes, sem exceção, quando eu prescrevo tampão, meu tampão sempre está associado a um programa de terapia, seja estimulação visual, reabilitação ou neuroreabilitação. Eu nunca uso tampão sozinho. O tampão sozinho é igual você fazer academia e não fazer dieta para emagrecer. É a mesma coisa, tá? Eu acho a melhor exemplo para dar para vocês de tratamento visual, e eu falo isso por experiência própria de 22 anos de experiência, da hora que eu saí da faculdade até agora, eu só trabalhei com visão, passando tampão, trabalhando com estrabismo e ambliopia, é o meu público. Desde o meu primeiro paciente que eu atendi na vida até hoje sempre foi amblíopes ou estrábicos. E eu afirmo para vocês que ou você só fazer terapia ou só fazer tampão
ou só usar um filtro, ou só usar um óculos. Monoterapias é igual você querer emagrecer só usando remédio e não fazer ginástica nem dieta. Você querer emagrecer e só fazer dieta e não fazer exercício físico. Vocês querem emagrecer e só fazer exercício físico e não fazer dieta. É isso. Você não vai sair do lugar. Você pode emagrecer um pouquinho, mas não vai ser o resultado que você espera, né? Então o tratamento é esse, tá bom? E na questão visual é a mesma coisa. E depois que eu comecei a entender neuroplasticidade clínica, modelamento cortical, neurovisão, né, de 15 anos para cá, eu percebi o quanto que isso era verdade e entendi, comecei a entender e explicar para mim mesmo e depois para os alunos como que isso funcionava, tá? E principalmente os perigos de fazer monoterapia, tá? Então monoterapia é isso, você só usar tampão e achar que a sua vida tá ótima. E pelo amor de Deus, nunca usem tampão por conta própria. Certo? Até segunda-feira da outra, porque semana que vem não vai ter. Eu já falei lá no começo, quem não assistiu, assiste no comecinho, vai ficar gravada, tá bom? Já estou sendo expulso aqui do Instagram. Beijos, boa noite.